Bom dia, irmãos queridos, nesta segunda-feira, dia 23 de maio. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos meditar hoje o Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 27. O que devo fazer para ganhar a vida eterna? O que devo fazer para ser feliz? Com poucas palavras, Jesus explica o percurso espiritual de uma pessoa que busca a Deus. Tudo começa pela observância dos mandamentos, e sem isso, nada de bom pode ser construído. Portanto, a base é: não matarás, não roubarás, não cometerás adultério, não mentirás, honra teu pai e tua mãe, não prejudicarás ninguém. Feito isso, se abre o último grande desafio. Vá, vende tudo o que tens, dá aos pobres. Vem e segue-me. Terás um tesouro no céu, que é o mandamento do amor supremo. Força! Caminhemos nessa trilha, sem medo, sem desânimo, com paciência, sem julgamentos, abraçados a Jesus, que só quer o nosso bem. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, Papa Bento XVI, comentando este Evangelho, diz: O jovem rico exteriormente observa todos os mandamentos de Deus, mas ainda não encontrou a verdadeira felicidade. Por isso pergunta a Jesus o que deve fazer para herdar a vida eterna, a vida da felicidade. De um lado, ele é atraído, como todos, pela plenitude da vida. Do outro, sendo habituado a contar com as próprias riquezas, pensa que também, de certo modo, possa comprar a vida eterna, quem sabe observando um mandamento especial. Jesus colhe o desejo profundo que há naquela pessoa e fixa no jovem um olhar repleto de amor,
o olhar de Deus. Mas Jesus entende também qual é o ponto fraco daquele homem. É justamente o seu apego a seus muitos bens, e por isso lhe propõe dar tudo aos pobres, de modo que o seu tesouro, e portanto o seu coração, não mais esteja na terra, mas no céu, e acrescenta: vem, segue-me. Ele, porém, ao invés de acolher com alegria o convite de Jesus, vai embora entristecido, porque não consegue desapegar-se de suas riquezas, que jamais poderão dar-lhe a felicidade e a vida eterna. Jesus ensina que é muito difícil para um rico entrar no reino de Deus, mas não impossível. De fato, Jesus pode conquistar o coração de uma pessoa que possui muitos bens e impeli-la à solidariedade, e impulsioná-la à solidariedade e à partilha com quem é necessitado, com os pobres, ou seja, entrar na lógica da doação. A história da Igreja está repleta de exemplos de pessoas ricas que usaram seus bens de modo evangélico, alcançando inclusive a santidade, como São Francisco, Santa Isabel de Hungria ou São Carlos Borromeu. Papa Bento XVI conclui com essas palavras o seu discurso. Agora, irmãos, nós podemos olhar para nós mesmos. Diante desse episódio, a coisa mais fácil é pensar: eu não sou rico não é para mim essa palavra. É impossível que uma pessoa admita ser rica, mesmo que possuísse uma imensa fortuna. Ela vive no medo que alguém a roube, por isso se finge de coitada. Sempre diz que os negócios vão mal, que a crise é difícil. Tenta se camuflar de pobre, mas a sua casa, os seus carros dizem o contrário. O rico sempre olha com inveja para quem tem mais e é incapaz de olhar para trás, para o pobre, que lhe estende a mão pedindo ajuda. Além disso, tem algo verdadeiro quando o rico diz que é pobre, que as coisas vão mal. De fato, ele vive sempre insatisfeito, igual este jovem do Evangelho. Tinha muitas riquezas, mas, mesmo com todas elas, não sabia como comprar a vida eterna. Sentia-se insatisfeito. A vida eterna é a vida da felicidade, da alegria, da comunhão com Deus e com os irmãos. E isso ele não conseguia comprar, mesmo com a enorme fortuna que possuía. O dinheiro não compra a felicidade, nem nessa terra e nem no céu. Mas o desafio desse dia é permitir que essa palavra questione a nós também, que nos achamos pobres. Para nós da Missão Belém, deve ser muito claro que o que decide se você é pobre ou rico não é o dinheiro que você guarda no banco, mas o irmão pobre que está ao seu lado. Muitas vezes amamos repetir: até que exista um pobre sobre a terra, rico será quem pode fazer algo por ele e não o faz. Até que exista um pobre sobre a terra, rico será quem pode fazer algo por ele e não o faz. Rico não é somente quem possui muita grana, mas quem fecha o seu coração ao irmão que necessita. De verdade, uma pessoa pode até ter somente um grão de feijão a mais, mas se tem alguém que tem menos, ele se torna rico, porque tem mais. Lembremos as palavras da primeira carta de São João. Se alguém possui riquezas neste mundo, qualquer riqueza, não fala muito ou pouco, fosse até um pacote de feijão. Se alguém possui riquezas neste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas diante dele fecha o seu coração, como pode o amor de Deus permanecer nele? Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Portanto, irmãos, vamos viver este dia com essa pergunta no coração:
o que eu posso partilhar com o irmão? Diz Papa Francisco: seguramente todos temos algo para partilhar, algumas horas de tempo que podemos colocar à disposição, algum talento, alguma competência. Quem de nós não tem seus 5 pães e 2 peixes que pode oferecer a Jesus para fazer o milagre da multiplicação e da partilha? Isso significa que ninguém é tão pobre que não tenha algo para dar, irmãos. Vamos, portanto, agora escutar o que a voz de Deus diz em nós quando ela nos impulsiona a amar. Podemos reler o trecho do Evangelho. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora, cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Vamos agora anotar as frases que mais atingem o nosso coração e que nos ajudam a entrar na profundidade. Podemos pensar e escrever também qual é o propósito de hoje que nós vamos tomar diante da palavra de Deus.
refletimos mais um minuto para pensar de qual forma concretamente colocaremos em prática este propósito. Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Paz e alegria a todos. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Paz e alegria a todos. Sua vida por mim a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem deixa seu pai por mim, sua mãe por mim, me encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo. Eu estou aqui, eu estou aqui. Quem deixa sua terra por mim, seus bens por mim, seus filhos por mim, me encontrará. Não tenhas medo, eu conheço aqueles que elege, aqueles que elege. Não tenhas medo, não tenhas medo. Eu estou aqui, eu estou aqui. Perde a sua vida por mim, a encontrará, a encontrar.